Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso de Suspiros da Manufactus. E na aula 3 nós vamos falar sobre como colorir o merengue e também algumas modelagens, tá bom? Então, eu gosto de usar para colorir o merengue o corante Lick Gel ou o corante Soft Gel, tá? Depois que a gente já separou as porções do merengue que a gente precisa, né, fazer as cores, a gente vai colocar corante, como eu coloquei, joguei umas gotinhas, e devagar, tá? Sem tirar o ar do merengue, você vai incorporando esse corante no merengue, tá? Puxa de baixo para cima e vai aos pouquinhos para você não desandar o seu merengue. E aí você chega na cor que você deseja. Eu vou fazer o mesmo processo com todas as cores, tá? Se precisar de mais corante, coloca mais corante, como no caso desse amarelo, eu achei que ficou muito fraquinho. Coloquei mais corante, vai mexendo aos poucos. O vídeo tá acelerado, tá, gente? Não é para mexer rápido assim, não. É para mexer devagar, com cuidado, para não tirar o ar, não tirar muito ar do seu merengue. Bem, agora nós vamos falar sobre os bicos de confeiteiro, tá? Para começar, eu indico 4 bicos para vocês, tá bom? Eu estou mostrando para vocês aí 5, porque eu estou mostrando um bico pétala, que é para fazer flor. Mas 4 bicos eu acho interessante. Eu acho interessante vocês terem 2 bicos pitanga, tá? Um bico pitanga aberto e um bico pitanga fechado. Nesse caso, eu uso o bico 1M da Mago e 1M da Wilton. Um bico 6B, que é esse mais cheio de dentinho, e um bico perlê, que é esse redondinho, tá? Uma dica importante, quando você for comprar bico, você compra o bico de inox, tá bom? Os bicos de plástico não dão acabamento bom. Uma coisa que é difícil, cada marca, tá? A Mago, a Wilton, a Celebrate, cada uma tem um nome diferente, um número diferente para bicos muito parecidos. Existe uma infinidade de bicos diferentes. Existem os bicos esfera, os bicos sultane, os bicos pitanga aberta, pitanga fechada, o bico pétala, o bico flor, o bico folha, enfim, uma infinidade de bicos. O que eu sugiro para vocês? Comprem esses 4 bicos que eu falei para vocês, tá? Um pitanga aberto, um pitanga fechado, um perlê e um bico 4B ou 6B. Eu gosto do 6B, que ele é um pouquinho maior, tá? Que é esse com mais dentinhos. Compre os 4 para você começar, que com os 4 você já consegue fazer bastante coisas diferentes. E com o tempo você vai comprando bicos novos e tentando formatos diferentes, tá bom? Bem, depois desse parênteses aberto para a gente conversar um pouquinho sobre os bicos de confeiteiro, nós vamos preparar os nossos saquinhos para receber o merengue. Então, você coloca o bico dentro do saquinho, faz um furinho para que a ponta do bico consiga passar por ele e use um copo alto, tá bom? Para facilitar você colocar o merengue dentro. Então, você escolhe o bico que você deseja. Se você desejar usar mais de um bico com a mesma cor, você tem a possibilidade de usar adaptador de bico, tá bom? Eles são bem baratos, custa R$2, R$3, não vale nem a pena ficar fazendo aquelas coisas que a gente vê na internet, de botar um saquinho dentro do outro para poder ficar trocando bico. Compre um adaptador de bico, que é bem mais fácil e é barato, tá bom? Como no caso aqui da aula, eu vou mostrar os 4 bicos que eu falei para vocês, tá? O pitanga aberto, pitanga fechado, o perlê e o 6B, eu vou fazer cada um de uma cor diferente para vocês perceberem a diferença nos formatos. Eu vou mostrar também, em cada bico, modelagens diferentes para vocês começarem a ver que cada bico você consegue fazer diversos formatos e coisas com eles. Tá bom? Olha aí, o pitanga fechada, o 6B e o perlê. Tá bom? O azul é o pitanga fechado, é o bico 1M da Wilton. Eu quero que vocês percebam, quando eu estou fazendo essas gotinhas, que a ponta do bico de confeiteiro não encosta no tapete de silicone. Vocês perceberam que eu fiz com o bico mais para cima do tapete? Agora, para fazer a rosa, você aperta e gira. Tá? Para fazer o pirulito com rosa de suspiro, você bota um pouquinho de merengue, coloca um canudinho de papel ou um palitinho de churrasco, aperta e gira e você tem uma rosa, um pirulito de rosa de suspiro. A gente usa o bico 1M da Wilton para fazer, tá? Agora com o rosa eu estou mostrando aí as gotinhas do bico perlê. Olha como é que ela fica bem redondinha, bem
uma gotinha mesmo, bem bonitinha, né? O bico perlê também eu gosto de usar para fazer essas conchinhas que parecem macarrons, mas são suspiros, né? Não são macarrons. Depois eu vou mostrar novamente esse formato para vocês. Agora, com o bico 6B, novamente, eu não encosto a ponta do bico no tapete de silicone, mas olha como as gotinhas já ficam bem mais marcadinhas com esse monte de dentinho. Também gosto de usar o bico 6B para fazer coraçõezinhos, tá? E você usa o saquinho de confeiteiro mais deitadinho. Também dá para fazer pirulitos, né? Gotas grandes, gotas pequenas. E entre outros formatos, depois nos tutoriais eu vou mostrar para vocês um anjinho, melancia e outros formatos que eu gosto muito de usar o bico 6B. Fica muito, muito legal. Agora que eu já mostrei esses 3 primeiros bicos para vocês, eu vou mostrar o bico 1M da Mago, que é o pitanga aberto, tá? E para isso, para fazer uma cor diferente, já mostrar uma outra técnica, eu vou fazer o mesclado dessas 3 cores, azul, rosa e amarelo. Então, eu peguei o filme plástico, coloquei ele em cima da minha bancada e estou colocando, com a ajuda da manga de confeiteiro, as cores uma ao lado da outra. Lembra de deixar um espaço em cima e embaixo para a gente conseguir fechar esse, vamos dizer assim, rocambole de merengue, tá bom? Agora você puxa o plástico, o filme plástico, enrola direitinho para as 3 cores ficarem bem certinhas, uma do lado da outra, e fecha como se fosse um bombom, tá? Vamos, com a ajuda de uma tesoura, nós vamos cortar uma das pontinhas e encaixar no outro saquinho de confeiteiro, na manga de confeitar, que já está com o bico 1M da Mago, pitanga aberto. Olha como fica diferente do bico pitanga fechado. Também gosto de fazer corações com ele, gosto de fazer pirulitos com ele e também gosto de fazer rosetas com ele. Tá? Também dá para fazer e fica muito bonito. Dá para fazer gotas maiores, dá para fazer igual esse que eu fiz agora, que é como se fosse um sorvetinho, né? Um topo de cupcake. Dá, inclusive, para fazer assim, esse topo de sorvetinho, como se fosse um sorvetinho, e encaixar em casquinhas de sorvete. Fica muito, muito joinha. Eu já fiz também e vende e é muito legal. Tá? Olha como é que ficou bonito o nosso suspiro todo mescladinho. No próximo momento do vídeo, eu vou mostrar uma outra forma da gente mesclar as cores também. Nossa forma está pronta para secar e ir ao forno. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Na aula 4, a gente vai conversar sobre como assar ou desidratar os seus suspiros no forno, né? Secar os suspiros. Agora, uma outra técnica, tá? É uma técnica que eu gosto de usar muito, que é para mesclar cores, mas pintando a manga de confeiteiro. Eu pego o corante soft gel ou liquid gel e, com a ajuda de um pincel, eu vou fazendo faixas ou listras com esse corante, pintando, literalmente pintando a manga de confeitar, tá bom? Vai até a ponta do bico para não ficar muito suspiro saindo branco sem as cores mescladas. Eu estou usando cores fortes, tá? Um azul royal bem forte com um vermelho. E na próxima parte do vídeo eu vou fazer com o preto. Por que eu escolhi cores fortes? Porque muita gente tem dúvida de como colorir o suspiro com cores fortes. Você pode colorir com cores fortes da forma que eu fiz com aquelas cores candy color, né? Com as cores mais fracas, colocando bastante corante neles. Mas eu, particularmente, não gosto muito de colocar muito corante. Não é nem pela questão de amargar ou não, porque eu sei que tem pessoas que colocam muito corante de uma vez e mexem pouco o merengue, e o merengue realmente não amarga fazendo isso. Mas eu acho que não é legal você dar para uma criança comer um doce com tanto corante, né? Então, nesses casos, eu prefiro pintar o saquinho de confeiteiro, que a gente usa menos corante. O suspiro por dentro fica branquinho. Em relação aos antiaderentes, nós podemos usar papel manteiga, nós podemos usar o tapete de silicone, você pode usar o papel Dover, tá bom? Todos eles dão certo com suspiro. Eu vou mostrar aqui com papel manteiga e vou mostrar com tapete de silicone. No papel manteiga, eu gosto de fazer mais quando eu faço modelados, que eu consigo desenhar no papel manteiga, né? E ele também é transparente para a gente colocar figuras por baixo para você conseguir enxergar melhor. No tapete de silicone, a gente já não tem essa facilidade. Em relação ao papel manteiga, se você for desenhar nele, coloca a parte que você desenhou, ou de caneta ou de lápis, virada para baixo, para essa marcação não marcar o fundo do seu suspiro,
Tá? Isso já aconteceu várias vezes comigo, de sair marcado com um lápis ou com a caneta e eu ter que descartar o suspiro, porque eu não ia dar um suspiro com marca de caneta ou de lápis para o cliente. Tá? Usa um pouquinho do merengue para você grudar o papel manteiga na sua forma, para ela não ficar escorregando e você conseguir fazer um trabalho bem legal. Para fazer essas conchinhas, você coloca o bico perlê bem no meio da bolinha, tá? Não encosta o bico no papel manteiga, tá? Ele fica um pouquinho para o alto. Você aperta a sua manga de confeitar até ela preencher praticamente todo o círculo e no final, ao invés de você puxar para cima a manga de confeitar, você dá uma giradinha com a sua mão para não formar um biquinho, para não formar um piquinho em cima dessa conchinha, para a gente conseguir juntar as duas e ela ficar retinha, tá bom? Presta atenção no que eu estou fazendo que você vai entender certinho. Algumas confeiteiras descartam as conchinhas, as primeiras que saem com poucos mesclados. Eu não costumo descartar, tá? O que eu costumo fazer é rechear e dar para algum cliente meu que fez um pedido, por exemplo, somente de biscoito, eu costumo dar para ele experimentar. Quem sabe numa próxima vez, ele além do biscoito, ele pega o suspiro também, né? Então agora eu pintei o saco de confeiteiro, eu fiz metade dele de preto. Eu pintei a metade dele de preto, para vocês verem como que ele sai a cor forte. Olha como o suspiro está saindo lindo, bem preto, com o branco. Muito legal, né? Se você quiser fazer um suspiro todo mesclado, sem aparecer o branquinho, também dá certo, tá? Eu fiz uma vez um de galáxia, que eu coloquei preto, turquesa, roxo e rosa, sem aparecer nenhum branquinho nele. Por dentro ele estava branco, mas ele saiu inteirinho mesclado e ficou maravilhoso. Depois eu vou mostrar esse tutorial para vocês também. Eu queria deixar registrado aqui que esses suspiros de conchinha que a gente está fazendo é para rechear, tá? Na aula 4 eu vou mostrar para vocês como rechear. E esse é um merengue que a gente bateu de canela, porque eu vou rechear ele com doce de leite, então ele vai ficar um suspiro de churros. Gente, é maravilhoso, não perca. Na próxima aula, na aula 4, eu vou mostrar para vocês como secar os suspiros, né? Algumas pessoas chamam de assar, mas o mais correto seria secar o suspiro, porque a gente seca ele, desidrata ele numa temperatura baixa, e também como a gente finalizar, como embalar, como rechear. Não perca a próxima aula, que vai ser muito, muito legal.